Curso Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 17, incorporação consciente. O pessoal me pediu esse tema nos comentários. Como é que eu faço? Eu sou médium consciente, eu não consigo harmonizar o corpo com a vibração, tenho que ficar parado, tenho que me movimentar. Quais são os procedimentos, vamos dizer assim, do bom senso para eu conseguir expressar através do movimento a incorporação da entidade no médium consciente? A aula de reforço 17 tem uma playlist criada no canal, você pode ir lá assistir a hora que você quiser. Antes de começarmos, peço para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Essas duas ações, você se inscrever e ativar as notificações, são muito importantes. Você se torna nosso parceiro, está nos ajudando a impulsionar os conteúdos do canal Universalista no YouTube. Se puder, deixe o seu like antecipadamente, agradecemos. Incorporação consciente, aula de reforço 17 do curso Umbanda Pé no Chão, que é um curso continuado. Ele não terminou os conteúdos do livro. Aí agora nós estamos com temas pontuais que o pessoal vai sempre pedindo nos comentários, temas por vezes que se repetem até, e a gente vai, dentro das nossas possibilidades, respondendo e fazendo essas videoaulas de reforço para que o curso seja um estudo continuado. Você esteja sempre estudando a Umbanda e conforme a sua vivência, você vai interagindo com a gente aí através dos comentários. Vamos lá então. O espírito comunicante, a entidade, não entra no corpo físico do médium. Isso aí a gente tem que já desconstruir na primeira entrevista, no primeiro diálogo com o médium iniciante, e que ele assuma a consciência dele, para não ter o dissabor, a frustração de depois de estar 10, 12 anos no desenvolvimento mediúnico e ainda não incorporou. Agora, recentemente, nos comentários, o pessoal, teve uma pessoa que disse: eu estou 14 anos de desenvolvimento mediúnico, faço tudo certo, nunca incorporei, estou frustrado. Puxa, mas será que em 14 anos ninguém conversou com ele sobre a mediunidade consciente e que daqui a pouco ele é um médium de radiação intuitiva? E eu tenho falado preponderantemente sobre mediunidade consciente. Por quê? Porque a mediunidade inconsciente está se desconstruindo, ela está cada vez mais rara, raríssima, e a gente tem que canalizar os nossos esforços para aquilo que é preponderante hoje na mediunidade, que é a mediunidade consciente. Mas afinal o médium consciente incorpora? Sim, incorpora. Por que ele incorpora? Vou explicar aqui. Aqui está a entidade comunicante. Aqui está o médium. Então ele se aproxima durante o trabalho mediúnico. Então seria essa interpenetração áurica vibratória que caracteriza hoje a incorporação. O médium está levemente desdobrado, seu corpo astral do encaixe do duplo etéreo físico. Vamos estudar os corpos espirituais, né, pessoal? Está levemente desencaixado e aí o guia espiritual entra com o magnetismo, com a radiação. Eu tenho uma outra videoaula que fala desta fusão, dessa comunhão de consciência quando se dá a incorporação no médium consciente. Assista as aulas desde o início que você vai ver. Retornando aqui, então, não entra no corpo físico. Segunda questão, o médium ele tem que harmonizar o gestual do corpo com a manifestação. Ele não pode negar o corpo. A Umbanda não preconiza que a gente seja estátua. Não estamos na mesa mediúnica que não pode fazer nada, só pode respirar. Podemos nos movimentar, podemos movimentar pernas, braços, mãos, caminhar, tranquilo. Não estamos em postura de meditação que temos que ficar sentado naquela postura tradicional. E mesmo a meditação, você pode fazer meditação caminhando.
Não precisa necessariamente estar naquela postura, porque o que define meditar é estar em concentração, observar os pensamentos e deixar os pensamentos fluir. Basicamente, muito resumido, é isso. Então, o médium está no terreiro, ele está iniciando a sua educação mediúnica, ele já sabe que ele é médium consciente, ele sente as vibrações, ele consegue ficar mais sensível, vai se abrindo os canais de percepção, de sensibilidade. Mas como é que ele canaliza isso? Como é que ele exterioriza isso dentro do processo de educação mediúnica na Umbanda? Então, temos que nos conscientizar que toda vibração é movimento. E a irradiação dos orixás, o influxo dos orixás por chamada, por linha, ao qual o guia espiritual está enfeixado, ele vem no influxo do orixá, ele vem na vibração do orixá. O orixá é uma consciência maior, divina. Embora o orixá não é um espírito individualizado em evolução. O orixá já é perfeição. Não é um espírito que vai reencarnar o que já encarnou. Então o guia espiritual vem enfeixado nesta irradiação, nessa vibração do orixá. No conceito da Umbanda, nos nossos usos e costumes, nos nossos métodos rituais doutrinários. Então o guia espiritual ele se aproveita desse movimento da vibração do orixá, que cada orixá ele tem uma característica. Inhaçã é mais quente, mais acelerada, Xangô é mais quente, mais acelerada, Oxum mais lenta, é água mais refrescante, Ogum é mais quente, mais dinâmico, mais expansivo. O Exu tanto faz, ele pode ser quente, expansivo, como pode ser mais refrescante, mais lento, porque Exu atua em todos os orixás, em todos os movimentos vibratórios. Mas voltando para o guia espiritual, suponhamos então que você vai manifestar uma falangeira, uma cabocla de Inhaçã, uma chamada de Inhaçã no seu terreiro durante o desenvolvimento. Como é que eu faço? Não imite. Converse com o seu dirigente. Nós não somos fábrica de médios, embora já exista até por aí. Nós não somos fábrica de médios robotizados, todos iguais, pasteurizados. Não. Cada um tem a sua característica de movimento, se você se permitir se sentir bem com isso. Você não é obrigado a movimentar o corpo para estar incorporado com a cabocla de Inhaçã. Mas o movimento do corpo, de acordo com a onda eletromagnética vibratória de Inhaçã, que ela tem esse movimento circular, dinâmico, e vai se movimentando, sempre como se fosse um redemoinho andando num campo aberto, e aquele redemoinho de vento ele vai com a força como se fosse um búfalo troteando no campo, correndo. Você pode dar vazão, exteriorizar esse movimento que está entrando na sua coroa, está entrando no alto da sua cabeça, está entrando nos seus chakras, e nesse movimento de corpo você ajusta a frequência dos chakras. Muito importante isso, por isso que o movimento do corpo tem fundamento ao longo da coluna vertebral. Essa irradiação está entrando ao longo da coluna vertebral, a vibração de Inhaçã, e no movimento que o médium circula sobre o eixo da coluna vertebral, né, como se ele estivesse ventando, e a partir daí há um ajustamento dos chakras, e o próprio médium, veja bem, o duplo etéreo e o corpo físico ao longo da coluna vertebral e dos chakras, o próprio médium é um receptor dessas vibrações, um catalisador e a partir daí um distribuidor. E nesse momento que o médium dá vazão ao movimento, ele está recepcionando, catalisando as vibrações, ele está recebendo, catalisando e distribuindo essas vibrações ao acoplamento áurico do guia espiritual, que potencializa esse efeito de recepção, catalisação e distribuição do axé, do prana, do orixá, e
todas essas vibrações se distribuem, se redistribuem no ambiente psicoastral, na psicosfera do ambiente ali, do terreiro. Então olha quanto fundamento. Eu só falei de Inhaçã. Vejam, eu tenho um livro aí publicado, O Transe Ritual na Umbanda, Orixás, Guias e Falangeiros, que ele analisa, elucida por orixá, por entidades, todo esse movimento gestual do corpo. Se tem Inhaçã, que é o mais emblemático, no sentido de maior intensidade de movimento. É o vento em movimento, dinâmico, expansivo, que muitas vezes o pessoal tem mais dificuldade. A questão dos excessos. Primeiro, não haver padronização, você se sentir à vontade. Segundo, a questão dos excessos. Excesso de movimento, o médium pode estar canalizando a sua carência afetiva, a sua autoestima baixa para o movimento querendo atenção. Então, muito autoconhecimento, muita maturidade, muito estudo. Uma questão importantíssima sobre a padronização do movimento, do gestual simbólico durante a manifestação. Ao mesmo tempo que nós não devemos negar o corpo na Umbanda, e é saudável esta comunhão entre corpo, mente, espírito comunicante e vibração ao longo da coluna vertebral, que redistribui através dos chakras ao longo da coluna. O Kundalini do médium, que está na base da coluna vertebral, ele desperta, e aí com o influxo do orixá ele se espalha pelo ambiente, se redistribui, e aí é feito cura, aí é feito ectoplasmia, cirurgias astrais. Voltando para a questão da padronização, muito importante. A Umbanda, ela não revive mitos coreografados, assim como nas co-irmãs afro-brasileiras, as outras religiões afro-brasileiras. Não está certo, não está errado. Um não é melhor que o outro, são características. Então, se você está numa casa de Umbanda que exige performance, coreografia externa e gestual padronizado, revive o mito do orixá em terra, você pode se tornar mais anímico. Então, um animismo nesse movimento. A Umbanda preconiza, ao menos a Umbanda que eu aprendi, que a gente deixe os médios à vontade, embora se tenha uma identidade em cada movimento, em cada falangeiro, em cada orixá. Então você fica à vontade, converse com o seu dirigente, não faça aquilo que não seja da sua índole espiritual, daquilo que você não se sinta tranquilo. Não é o fato do médium ter mais ou menos movimento de corpo e gestual que o torna mais ou menos médios. Todos são médios conscientes, e o médio de aconselhamento, que é a base, é o esforço central da Umbanda, o médio de aconselhamento, ele trabalha em pé ou sentado, sem o corpo estar em movimento. Ele não pode estar rodopiando, manifestando em ação, até porque ele não vai conseguir ficar muito tempo, ele vai faltar respiração, esse acoplamento ele exige muita doação de fluido e ectoplasma, e o médium pode até se exaurir. Então essa manifestação mais intensa do movimento é alguns minutos. E durante o aconselhamento, para sustentar o aconselhamento, a oralidade, a fala de boca a orelha, se sustenta através da irradiação intuitiva, médiuns conscientes. Basicamente, assim, o que eu teria para dizer nesse vídeo é isso. Fique à vontade, fique tranquilo, equilibre o gestual do seu corpo com a manifestação, perceba as vibrações primeiro, não tenha pressa, converse com o seu dirigente e vá dentro da sua natureza. Não distorça a sua natureza, não imite ninguém e evite, se possível, a questão das coreografias e performances gestuais padronizadas ou que se exijam isso de você. Reflita se realmente é a casa que assim exige, é o seu lugar. Então, se você não está se sentindo à vontade, nem tanto lá, nem tanto cá, equilíbrio, harmonia, disciplina, estudo, consciência mediúnica sempre. Eu sou, mais uma vez, umbandista falando para vocês de Umbanda.
dividindo reflexões, dividindo experiências, dentro da minha experiência de mais de 16 anos como dirigente. Deixe seus comentários, contribua, deixe suas dúvidas. Meu muito obrigado. Curso Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 17. Até a próxima oportunidade.